Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou apresentar o 8º conteúdo e significado da teologia das cartas do apóstolo São Pedro. Esse é um momento muito importante. Você vai sentir uma transformação que vai gerar profundas mudanças em sua vida mental, emocional e espiritual. É só você acreditar. Ouça. A vida vitoriosa do cristão, o convertido a Cristo Jesus. O apóstolo São Pedro deixa de falar a grupos específicos dentro da igreja para falar a todo o povo. Está concluindo o seu assunto. Pedro apresenta os princípios para uma vida cristã vitoriosa, tanto diante dos homens como diante de Deus. O cristão pode experimentar as melhores bênçãos nos piores momentos. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 17. Vou compartilhar alguns pontos importantes na exposição desse conteúdo divino. Eu fico imaginando os relacionamentos no capítulo 3 da epístola que escreveu o apóstolo São Pedro, versículos 8 a 12, o apóstolo São Paulo estava falando sobre os relacionamentos entre governantes e governados, patrões e empregados, e maridos e esposas. Agora fecha o assunto mostrando princípios gerais que devem governar os relacionamentos entre irmãos. Ouça, em primeiro lugar, o relacionamento com os irmãos. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,8: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. 1 Pedro 3,8. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. A verticalidade da sua fé desemboca na horizontalidade dos seus relacionamentos. A prova de seu amor por Deus é o seu amor aos irmãos. O apóstolo São Pedro destaca alguns pontos ou alguns aspectos desse relacionamento fraternal. Unidade de pensamento. 1 Pedro 3,8. Pedro fala: finalmente, sede de igual
ânimo. A palavra finalmente aqui não significa que o apóstolo São Pedro está concluindo sua epístola. Até agora, ele falou a várias classes de indivíduos, como servos, esposas e maridos. Agora, chegando ao clímax de seu argumento, o apóstolo São Pedro dirige a palavra a todos os cristãos. Portanto, a palavra finalmente, nesse ponto, tem o sentido de em resumo. Assim como a lei toda se resume ao amor, e ainda mais os relacionamentos humanos como um todo se cumprem no amor. A palavra grega homofrone só aparece aqui em todo o Novo Testamento. A ideia básica é de unanimidade. Eu fico pensando, a unidade da igreja não é sinônimo de uniformidade, mas de cooperação em meio à adversidade. Os cristãos podem direcionar quanto à força de certas coisas, mas precisam concordar quanto ao conteúdo e à motivação, o entusiasmo. Somos um corpo com diferentes membros. Eu e você não competimos uns com os outros, cooperamos mutuamente. Entre os membros da Igreja de Deus não deve existir partidarismo nem vanglória. Em vez de pensar apenas no que é propriamente seu, cada irmão cristão deve pensar no que é do outro, em como honrá-lo. Quero que pense nisso. Eu continuo pensando, é bastante provável que dentro de uma igreja não haja dois cristãos que pensam exatamente igual acerca de todas as coisas. A respeito de que unidade, então, o apóstolo São Pedro está falando? Se sente pronto para ouvir? Certamente, o que o apóstolo São Pedro está dizendo é que, com respeito a Cristo Jesus e sua obra, precisamos ter a mesma motivação, o mesmo entusiasmo. Essa convicção nos é dada pelas Santas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo São Pedro, porém, quer que os cristãos sejam governados pela mente de Cristo Jesus, de modo que as diferenças não dividam, mas enriqueçam a igreja. Assim, o apóstolo São Pedro exorta os cristãos a viver em harmonia, como se sente quando ouve essa verdade. Cristo Jesus orou pela unidade da igreja em João capítulo 17. Sua oração foi atendida, pois todos os que creram tinham um só coração e uma só alma. O apóstolo São Paulo diz que, embora sejamos muitos membros,
temos um só corpo. O mesmo apóstolo exortou aos coríntios a terem uma só mente. Na verdade, em Cristo Jesus as paredes divisórias são demolidas, e tanto judeus como gregos são um. Os cristãos devem manter a unidade do Espírito Santo do vínculo da paz. Poderíamos sintetizar esse ponto com a conhecida expressão: nas coisas fundamentais, unidade; nas coisas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, caridade. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Você vai ouvir agora a compaixão. 1 Pedro 3,8. Compadecidos sum profes. Compaixão é ver a vida com os olhos do outro e sentir as dores do outro latejando debaixo de sua própria pele. É mais que estar do lado, é estar dentro. A palavra de Deus, a Bíblia, ensina a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. A Bíblia ainda diz, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 26. Coloque a Bíblia em sua mente. Ouça agora o amor fraternal. Fraternalmente amigos. 1 Pedro 3,8. A expressão fraternalmente amigos no grego clássico é só uma palavra, Filadelfos, que significa amor entre irmãos. O amor entre os membros da igreja deve ser o mesmo amor que existe entre os irmãos sanguíneos. Amamos nossos irmãos não por causa de suas virtudes, mas apesar de suas fraquezas. Não os amamos por causa de seus méritos, mas apesar de seus deméritos. A figura mais vívida da igreja que temos nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, é a da família. Você sabia? Todos temos Deus como Pai e Cristo Jesus como nosso irmão mais velho. Por isso, somos todos irmãos um dos outros. O verdadeiro amor não se origina necessariamente das emoções, mas da vontade. Não consiste naquilo que sentimos, mas naquilo que fazemos. Não se prova pelo sentimento, mas pela ação. Não se mostra por palavras doces, mas por ações nobres e obras abnegadas. Quero que se lembre disso. Ouça agora a misericórdia. 1 Pedro 3,8. Misericordiosos. Misericórdia é empenar o coração diante da miséria de outra pessoa, mesmo quando ela é desprovida de qualquer merecimento. Cristo Jesus, o Messias, tratou os publicanos e pecadores com gentileza. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não esmagou a cana quebrada, nem apagou a torcida que fumega. Cristo Jesus, o Messias, tocou os leprosos. Cristo Jesus, o Messias, abraçou as crianças. Cristo Jesus, o Messias, comeu com os pecadores. Não há cristianismo onde não existe misericórdia. Quero que se lembre disso. Ouça agora humildade. 1 Pedro 3,8. Humildes. Humildade é descer do pódio da vaidade e honrar o irmão considerando-o superior a si mesmo. Humildade não é ser pequeno,
mas considerar-se como tal. O apóstolo São Paulo escreve que não pense de si mesmo além do que convém. Romanos 12, 3. Os símbolos da humildade são a toalha e a bacia. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Ser grande é ser pequeno. Ser o maior é ser servo de todos. A humildade é o portal da honra. Quero que se lembre disso. Humildade. Filopro. Em segundo lugar, o relacionamento com os irmãos. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,9: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados a fim de receberdes bênção por herança. Coloque a Bíblia em sua mente. Ouça agora a reação transcendental. Os cristãos dispersos da Ásia Menor estavam sendo perseguidos e espoliados. Seus inimigos falavam mal deles e lhes faziam mal. Em vez de pagarem na mesma moeda, os cristãos deveriam pagar o mal com o bem. Em vez de responder às afrontas com injúria, deveriam abençoar seus inimigos e bendizer a Deus pelo sofrimento. Os apóstolos ouviram de Cristo Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,4. O apóstolo São Paulo já havia ensinado: não torneis a ninguém mal por mal. Romanos 12,17. E dado seu testemunho, quando injuriados, bendizemos. Retribuir o bem com mal é perversidade. Retribuir o bem com bem, o mal com mal é justiça. Mas retribuir o mal com bem é graça. Quero que se lembre disso. Ouça agora a bênção celestial. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro 3,9. Coloque a Bíblia em sua mente. O sofrimento faz parte da vida do cristão, que foi chamado para enfrentá-lo. Aqueles que sofrem por causa da justiça recebem como herança bênçãos celestiais. O cristão não trabalha para ganhar as bênçãos, ele as recebe por herança. Nunca se trabalha para receber uma herança. Trata-se de um presente. A herança que o apóstolo São Pedro tem em mente é a salvação da alma, a salvação eterna e não alegria no presente. As perseguições que sofremos neste mundo hoje enriquecem a bendita herança de glória que desfrutaremos um dia em nossa pátria celestial, as mansões, onde nosso Cristo Jesus está lá e foi preparar-nos lugar. Em terceiro lugar, nossa postura diante da vida. 1 Pedro 3, 10 e 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la.
Coloque a Bíblia em sua mente. Eu fico imaginando, o cristão tem os olhos fitos no céu, as mansões celestes, não vive de forma alienada neste mundo. Os cristãos enfrentam com galhardia o sofrimento. O cristão ama a vida e deseja viver feliz, pois a vida é um dom de Deus e os dias felizes são a expressão da bondade e da misericórdia de Deus. O fato de lidar com o sofrimento não impede o cristão de ser feliz, bem-aventurado. O cristianismo é uma vida de felicidade. O problema de algumas pessoas não é buscar a felicidade, mas contentar-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, quando Deus nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, glorificá-lo e fruí-lo. É na presença de Deus que você vai encontrar a plenitude de Deus. É na destra de Deus que você vai encontrar delícias, delícias perpétuas. Quero que se lembre disso. Cristo Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. A Bíblia diz em João 10:10. Coloque a Bíblia em sua mente. A vida é um dom de Deus, por isso deve ser amada. Isso não significa colocá-la acima do próprio Deus. Todo tipo de sofrimento imposto a outros que os impeça de desfrutar a vida é intrinsecamente mal. Assim, os cristãos não devem aspirar de forma masoquista o sofrimento. Eu e você precisamos aspirar por dias felizes, sendo que o louvor que nele se eleva não é menos santo do que o louvor do sofrimento. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O apóstolo São Pedro oferece 4 conselhos para você experimentar a verdadeira felicidade. Os 2 primeiros são negativos, ou seja, aquilo que precisamos evitar. O terceiro é uma ordenança negativa e uma positiva. E o último é positivo, ou seja, aquilo que precisamos fazer. Ouça. Refreie a sua língua do mal. Uma língua carregada de maldade é um azorrague que traz sofrimento. Uma língua maldosa fere como espada, destrói como fogo e mata como veneno. Não apenas as palavras, mas também os atos de um cristão devem evitar até mesmo a aparência do mal. Precisamos clamar como salmista: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. Ouça, não fale com dolo. Falar dolosamente é esconder atrás das palavras macias uma intenção implacável. É dizer uma coisa e sentir
outra. É bajular com a língua na frente e depois apunhalar traiçoeiramente pelas costas. O mal específico que o apóstolo São Pedro tem em vista aqui é o engano. Satanás é o pai da mentira. Não há verdade nele. O cristão vive na luz e anda na verdade. Sua língua, longe de ser um instrumento de maldade e engano, deve ser uma fonte que traz glória ao nome de Cristo Jesus e edificação na igreja. Quero que se lembre disso. Aparte-se do mal e pratique o bem. Ninguém pode ser feliz no território da maldade. Onde a maldade habita, a felicidade arruma as malas e vai embora. Uma pessoa é verdadeiramente feliz quando se dedica à prática do bem. Quero que se lembre disso. Ouça agora. Busque a paz. A paz não é automática. Precisa ser buscada. Quero que se lembre disso. Precisamos empenhar-nos até alcançá-la. A palavra de Deus, a Bíblia, nos exorta repetidamente a vivermos em paz com todos. Foi o próprio Cristo Jesus quem proferiu a bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Coloque a Bíblia em sua mente. Obviamente, essa paz não equivale à acomodação e convivência com o erro. Não é paz a qualquer preço. Os falsos profetas diziam para o povo: paz, paz apenas para anestesiá-los em seus pecados. O mundo em que vivemos fala em paz, mas investe mais na guerra. As nações firmam tratados de paz, mas se rebelam contra o príncipe da paz, Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, sua vida de oração. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Coloque a Bíblia em sua mente. Uma igreja perseguida precisa entender que Deus está atento às suas orações. É só ficar conectado à oração. Deus vê e ouve. Nossa causa não passa despercebida aos olhos daquele que a todos sonda, Deus, Cristo e Espírito Santo. Aqueles, porém, que se entregam à prática da maldade terão de enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso, o olhar do Deus Todo-Poderoso. Deus vê as obras do povo justo e vê aqueles que praticam mal. Nada escapa das vistas de Deus. Deus é inescapável. Deus se importa. Aqueles que se deleitam em fazer o mal não têm em Deus um amigo, mas um adversário. Uma boa ilustração para esse versículo se encontra em Atos capítulo 12. Pedro, o apóstolo,
estava preso em uma cadeia romana e Herodes se assentava garbosamente no trono. A igreja orava pelo apóstolo São Pedro e Herodes aguardava o fim da festa da Páscoa para matar Pedro. O anjo de Deus foi enviado para libertar o apóstolo São Pedro e ferir mortalmente Herodes. Os olhos de Deus repousam sobre Pedro e seus ouvidos estavam abertos às súplicas da igreja, mas o rosto de Deus estava contra Herodes. Quero que se lembre disso aqui e agora. Fique de olho em seus sofrimentos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mais ainda, que venhas a sofrer por causa da injustiça. Bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que fale contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Fique de olho em seus sofrimentos. Coloque a Bíblia em sua mente. Em primeiro lugar, a prevenção contra o sofrimento. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? 1 Pedro 3,13. Em situação normal, ninguém é maltratado por praticar o bem. As autoridades são ministros de Deus para promover o bem e coibir o mal. Quando alguém age com integridade, deve receber os louvores da autoridade. A palavra zelosos tem a mesma raiz de zelotes, extremistas políticos que se rebelavam contra o poder romano. O apóstolo São Pedro, porém, não está exortando os leitores a se tornarem extremistas políticos, mas a investirem sua energia fazendo o bem. O que o apóstolo São Pedro está dizendo é que devemos amar o bem com a mesma paixão com qual o fanático patriota ama seu país. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a alegria do sofrimento. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, Macários. Não amedronteis, portanto,
com as suas ameaças. Phobos. Nem fiquei alarmados. Tarasso. 1 Pedro 3,14. No tempo do apóstolo São Pedro, os cristãos começavam a sofrer por causa da justiça. Você sabia? Os pagãos falavam mal dos cristãos. Seus bens eram confiscados. Eles foram dispersos e perambularam pela terra como peregrinos e forasteiros. Mesmo passando por esse fogo ardente, os cristãos deveriam exultar, pois eram bem-aventurados. Macários. No passado, o mesmo havia acontecido com os profetas de Deus. Cristo Jesus foi categórico em afirmar: Macários, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,10. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Quando você faz o bem e recebe o mal em troca, Deus lhe fortalece, consola e te alegra. Quero que se lembre disso. Eu fico imaginando um garoto de 12 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, recusou juntar-se a certo movimento na Europa. Os carrascos perguntaram-lhe: você não sabe que temos poder para lhe matar? O adolescente de 12 anos respondeu: e vocês não sabem que eu tenho poder de morrer por Cristo Jesus? Quando Policarpo foi preso em Esmirna por causa de sua fé em Cristo Jesus, o procônsul romano prometeu soltar-lhe se ele negasse a fé e blasfemasse contra Cristo Jesus. Policarpo respondeu: há 86 anos tenho servido o Messias, Cristo Jesus. Ele jamais me desamparou. Como posso agora blasfemar contra o meu Rei Salvador? De fato, Macários, bem-aventurados, são os perseguidos por causa da justiça. Porque, embora tombem na terra como mártires, levantam-se nas mansões celestiais, na pátria como príncipes. Quero que se lembre disso em toda a sua jornada cristã. As bem-aventuranças que Cristo Jesus anunciou e que o apóstolo São Pedro está citando revelam um novo conceito de felicidade. Aqui são os infelizes deste mundo que são felizes, aqueles que anseiam por dias bons, como vimos, mas que na sua luta pela paz e pela justiça não obtêm os que buscam, mas só a perseguição e o sofrimento. Nem sempre Deus nos livra do sofrimento, mas sempre nos capacita e nos
instrumentiza quando passamos pelo vale do sofrimento. Não estou dizendo com isso que o sofrimento é essencialmente bom ou que as circunstâncias que nos atingem em si mesmas são boas. O que estou afirmando é que Deus transforma as circunstâncias doloridas de nossa vida em ferramentas para o nosso bem. Do meio das lágrimas da dor, brota a alegria de ver Deus glorificando em nossas experiências. Foi assim com nosso irmão José, do Egito. Seus irmãos intentaram mal contra ele, mas Deus o transformou em bênçãos. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a oportunidade do sofrimento. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Coloque a Bíblia em sua mente. A injustiça e o sofrimento não devem levar-nos à revolta e à murmuração, mas ao testemunho. O sofrimento é uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Os cristãos não devem temer a seus inimigos, mas a Deus, submeter-se ao senhorio de Cristo Jesus e dando explicações consistentes e eloquentes de sua fé. Santificar a Cristo Jesus e honrá-lo como Senhor, reconhecendo seu senhorio sobre o mundo e sobre as circunstâncias da vida, inclusive a perseguição e o sofrimento. O apóstolo São Pedro adaptou sua situação de Isaías 8,13, que diz: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Em sua época, o profeta Isaías instruiu o povo a não temer os exércitos invasores assírios, mas a adorar a Deus. Em sua epístola, o apóstolo São Pedro traz a mesma mensagem de entusiasmo, de encorajamento, de motivação. Mudam, porém, as palavras a honrar a Cristo como Senhor Todo-Poderoso no coração. O sofrimento produzido pela perseguição é uma porta aberta para o testemunho cristão. Os cristãos devem estar preparados e não apenas dispostos, mas habilitados para falar sobre Cristo Jesus, a única esperança. Precisamos conhecer a verdade para sermos obreiros aprovados. Devemos demonstrar habilidade de responder a todos que nos perguntam sobre nossa fé em Cristo Jesus. A disciplina da apologética cristã encontra sua clássica e bíblica fundamentação nesse versículo. A palavra grega apologia é aqui traduzida por responder. O papel da apologética é provar uma defesa intelectual da verdade proclamada pelo cristianismo. Quando consagramos num ato de devoção nosso coração ao senhorio do Messias, Cristo Jesus, ficamos preparados para dar uma explicação inteligente da nossa fé. Mente e coração
Razão e sentimento caminham juntos nessa defesa da fé cristã. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, a postura do cristão diante do sofrimento. 1 Pedro 3,16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A apologética cristã jamais pode ser feita num ambiente de soberba e arrogância. Quero que se lembre disso. Os cristãos devem dar razão da sua esperança com conhecimento, mansidão, reverência e piedade, pois o propósito não é ganhar uma discussão, mas ganhar uma alma. Eu e você somos testemunhas e não advogado de acusação. E ainda mais, nessa defesa da verdade, precisamos ter boa consciência. A consciência é o árbitro interior que nos prova ou nos censura. Uma boa consciência nos acusa quando pensamos ou fazemos algo errado e nos aprova quando fazemos algo certo. A vida do cristão precisa ser coerente. Ele não pode dizer uma coisa e fazer outra. Não pode demonstrar uma santidade em público e viver no pecado em secreto. Sua vida deve ser o avalista de suas palavras. Quero que se lembre disso aqui e agora. Em quinto lugar, o propósito do sofrimento. 1 Pedro 3,17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o mal. Kakotoi e o mal. Nem sempre Deus nos livra do sofrimento e da injustiça humana. Porém, quando nos permite passar por essas circunstâncias, é porque tem um propósito elevado: amadurecer-nos e promover sua própria glória. O cristão que sofre injustamente enquanto faz boas obras sabe que Deus está no controle e que a providência divina guiará sua vida até o seu destino final, as mansões celestes, a pátria. O próprio apóstolo São Pedro escreve: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Como se sente agora? Se sente pronto para viver de modo digno de Deus? Se sente pronto a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Muitos benefícios advirão e você vai viver uma vida vitoriosa em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora.